Estamos no ar com o programa No Final das Contas, sempre às 21 horas, aqui no Poa Streaming. Essa programação que é ao vivo, direto do Shopping Total, também para todos os canais YouTube, Facebook e agora também para a TV. Canal BATV, número 20 da NET e 520 da Claro, para todo o estado do Rio Grande do Sul. O nosso programa fala sobre economia, educação financeira e finanças, principalmente as finanças pessoais, né, que todo brasileiro precisa colocar em dia. Hoje estamos com um convidado que é economista e vai descascar o abacaxi de hoje. Vocês sabem que o nosso programa aqui tem o quadro do abacaxi, ele vai ter que descascar os abacaxis. Quem será que eu tenho aqui hoje? Professor Cássio Moreira, economista que esteve aqui no primeiro programa, no primeiro episódio. Que nem parecia o primeiro, né? Tá certo. Gente, o professor Cássio, além de ser economista, ele tem um vasto currículo, né? Ele é professor, tem pós-doutorado em História Política, doutorado em Economia do Desenvolvimento, mestrado em Economia do Desenvolvimento, também MBA em Gestão Empresarial, graduação em Economia também aqui pela Universidade Federal. Colegas, mais de 21 anos de experiência nas áreas de economia, relações internacionais, desenvolvimento econômico, economia política. Nossa, é muita coisa. E ele é autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base dos anos 1961 e 1964. Viu? Fiz o dever de casa, professora. Fundador e apresentador também do canal de entrevistas Conversas e Café do YouTube. Bem-vindo ao programa, professor. Eu que agradeço o convite, né, pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Tive a honra de estar inaugurando esse quadro aqui, que eu acho tão importante, porque ele fala de um dos assuntos tão pertinentes que é a educação financeira. E também sobre questão de conjuntura política e econômica, né, que acaba afetando a vida de todos nós. Então, muito obrigado pelo convite à equipe e à Miriam. Então, gente, durante o estudo de economia, como eu comentei com vocês lá no primeiro episódio, junto ao professor Cássio, que eu comecei a gostar de economia lá quando eu tinha uns 14 anos e já comecei a investir na Bolsa de Valores, mas aí depois eu fui para a faculdade. E aí lá eu achava que eu ia estudar praticamente só investimentos, Bolsa de Valores, né? O que eu mais queria. Mas aí eu encontrei outros estudos que é ao lado da política econômica. Então, ali entendi e descobri que o país precisa muito da política para a economia se desenvolver, para o crescimento da economia. Então, hoje, o programa vai falar sobre a conjuntura política e econômica do Brasil atual. O que a gente espera para 2022? Tem tantos assuntos para a gente falar hoje. Eu sei que nosso tempo é curto, mas a gente vai ainda descascar o abacaxi, a gente ainda vai falar sobre as principais notícias de economia dos jornais do Brasil. E o Poa Streaming, e o programa de hoje, ele tem patrocínio dos Móveis do Bem, Móveis para a Vida Toda. Siga @Móveis do Bem lá no Instagram. Tem também patrocínio do Shopping Total, presente a cada momento.
Fabiano Brasil está na direção geral aqui do programa, junto com a coordenação de produção André de Vargas. Bom, professor, já vou deixar o abacaxi aqui para ti, porque hoje, no final do programa, o senhor vai ter que responder algumas perguntas. É abacaxi mesmo. Vou deixar o senhor aqui com o abacaxi. Está pronto para o abacaxi? Eu já segui aqui a página Móveis do Bem, né? Ai, que legal, pessoal. Já tá mais um seguidor aí. Show de bola, muito obrigada, professora. Vou deixar aqui, esse abacaxi aqui, ele não está parando muito aqui, mas já vai começar assim. Professor, antes da gente entrar com o Breaking News, a gente vai falar um pouquinho da política econômica do Brasil, o que a gente pode esperar, como é que tem sido esse pós-pandemia. A gente já pode, em alguns lugares públicos, já usar o rosto sem a máscara. Quer dizer, estamos avançando para uma economia com crescimentos melhores do que o ano de 2021. Contigo, Cássio. Eu não ficaria tão otimista em relação à economia, né? Porque os 3 últimos anos, e até para quem investe na Bolsa, como tu falou, né? Que é uma forma muito interessante de tu poder daqui a pouco ampliar o teu patrimônio e também arriscado. Nós tivemos 2020, o início da pandemia, lá por março, né? Onde a Bolsa despencou de forma muito forte e aqueles investidores iniciantes, muitos se apavoraram e saíram da Bolsa e tiveram consideráveis perdas, né? E quem permaneceu acabou recuperando, pelo menos uma boa parte do capital, depende de como estava a sua posição em carteira. Então, 2020 foi um ano bastante complicado, em virtude da pandemia. No final de 2020, quando a gente achou que as coisas estavam meio que ficando mais amenas, né? Veio essa segunda onda, muito forte lá por janeiro, fevereiro, né, de 2021. Então, também foi um ano de uma certa recuperação em alguns setores, o chamado crescimento em K, né, alguns setores. Isso fica muito claro até na própria Bolsa de Valores, que algumas ações acabam subindo mais do que antes da crise e outras não conseguiram ainda recuperar suas perdas. Então, 2021 foi um ano complexo, e 2022, além da questão no final de 2021, essa onda, só que com essa nova variante, a Omicron, né? Só que graças ao nosso processo de vacinação, e também foi uma variante do vírus um pouco menos agressiva, porque ela pega mais a parte superior, né? Os especialistas comentam muito sobre isso. Nós estamos tendo agora uma guerra, né? A gente nunca imaginava ter uma guerra em pleno século XXI nas proporções que podem acabar acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Onde tem várias narrativas, enfim, eu até fiz uma live bem interessante lá no meu canal Conversa e Café sobre essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas nós temos um período que está tendo guerra, e isso, de certa forma, pode trazer repercussões para a economia brasileira, né? Que daqui a pouco, na segunda pergunta, provavelmente a gente vai desenvolver um pouco melhor. Então, 2022 vai ser um ano... E outra coisa, né? Tem uma variável que sempre afeta a economia, e tu sabe mais do que ninguém, né, Miriam, que a economia ela não é uma ciência isolada, uma ciência exata, ela é uma ciência social que está intercalada. Na verdade, ela é uma ciência social aplicada que está intercalada com a política, com a geopolítica, com a história, com a geografia, com tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos eleições em 2022, né? Então, em período de eleições, há sempre uma estabilidade normal, porque o que acontece? Com uma eleição, o investidor, aquele empresário que daqui a pouco pode ampliar sua fábrica, ampliar sua loja, ele fica receoso de ampliar os seus investimentos naquele momento, porque ele não sabe qual vai ser o novo presidente e qual vai ser a nova política econômica implementada. Então, muitos acabam esperando acabar as eleições, ter um resultado de quem venceu, para aí sim começar a se planejar. E ainda se espera muitas vezes a posse do novo presidente, para ver as primeiras ações desse governo, do futuro governo, para ver o que vai acontecer. Então, essa variável, final da pandemia, que eu acredito, se Deus quiser, esteja indo para o final,
né? A questão da guerra e eleições vai fazer com que o ano de 2022 seja um ano que as pessoas tenham que ter muita precaução, né? Porque vai ser um ano ainda que pode aguardar muita surpresa. Muito obrigada, professor Cássio Moreira, aqui com a gente no Poll Streaming. Vamos agora ao Breaking News. A gente vai comentar rapidinho algumas capas de jornal do Brasil para a gente se inteirar um pouco a respeito da economia. É sempre bom a gente também trazer esses aspectos jornalísticos da economia brasileira, né? Porque aqui o nosso foco, além de entender um pouco mais de economia, a gente tem que ter um raciocínio para a economia como um todo, a macroeconomia, para, assim, melhorar os seus investimentos e, claro, se tornar uma pessoa mais inteligente com a economia. Vamos lá! O Estado de São Paulo dispensa máscara ao ar livre e avalia liberação total em 15 dias. Como eu comentei, né, professor Cássio? Essa é uma notícia que já ajuda a economia, principalmente o setor de serviços. Mas, claro, os especialistas, né, avaliam com cautela. Vamos à próxima notícia. Folha de São Paulo. São Paulo ali deixa de exigir a máscara ao ar livre, sempre batendo na mesma tecla das máscaras. Enfim, vamos ver, Ucrânia acusa a Rússia de atacar maternidade. Pois é, né, a guerra, ela tem todos esses seus aspectos econômicos, políticos e principalmente a questão humanitária, né? É triste. Pode passar para o próximo jornal. Estamos aqui com um jornal lá de Minas, Mais Força contra a Zema, né? Os servidores públicos, eles já estão se organizando em vista, né, da questão política que a gente vem aqui comentar hoje. Então, quer dizer, o governador, ele assumiu um compromisso e agora, né, não vem cumprindo, e aí o povo acaba indo para as ruas em busca dos seus direitos. Vamos passar para o próximo. Rússia mantém ataques, mas faz aceno diplomático. Mas vamos ali ao lado, o otimismo leva a quedas do dólar e do petróleo. Pode passar para o próximo jornal. Fim da intervenção no GAMP promete o pagamento, compromete o pagamento de rescisões. É uma questão de terceirização de serviços, né? Mas o que a gente tem que focar no próximo, vamos passar para o próximo jornal. Novo Hamburgo, região sugere que máscara deixe de ser obrigatória. Governo encomenda estudo. Também sempre batendo nessa tecla das máscaras. A gente sabe que o setor de serviços, o setor, né, terciário, ele completa em torno de uns 70% de empregos dentro da economia brasileira. O que isso importa? Quando as pessoas, né, estão um pouco mais relaxadas em relação ao uso de máscaras, elas começam a sair, a frequentar lugares públicos, e o que aumenta, claro, o setor dos serviços, que já vem bem abalado aí do ano do Covid. Pode passar para o próximo. Extra, veja novo calendário de pagamento do auxílio, só que neste mês não vai ter, em conjunto, o auxílio gás. Fica a dica, vamos para o próximo. Correio do Povo, aqui do Rio Grande do Sul. Maternidade bombardeada e Ucrânia fala em atrocidade, como a gente já comentou nos outros jornais. Importante ali, máquinas, na parte de economia. Seca não afetou o ânimo do produtor para investir. Ciclo de debates se encerra hoje com projeções do o agronegócio. E outra coisa interessante, Expo Direto, ali no Correio do Povo. Governo sinaliza com ajuda para quitar dívidas. Pode passar para o próximo. O Tempo. Segurança de Minas Gerais mostra força e assusta a Zema, o governador. Vamos para o próximo. Pressão sobre o preço dos combustíveis. Agora mesmo, estava conversando aqui no Poll Streaming com uma advogada, um pouquinho antes, professor. Tinha o programa da Hora do Direito e ela disse: Miriam, tem um abacaxi gigantesco para descascar, que é a fila dos postos de combustíveis. Porque
a gente sabe, na economia tem especulação, né? Vai subir os preços, o pessoal já começa, a demanda já começa a se organizar, né? Em busca de preço mais baixo. Vamos para o próximo. 0 hora, falta de luz, Defensoria e Ministério Público cobram ações da CE Equatorial. A CE que foi privatizada e agora apresenta muitos problemas, regiões sem luz aí há alguns dias, então isso afeta enormemente a economia, porque imagina comércio sem luz, imagina a perda econômica dessas pessoas, dessas comunidades que foram abaladas. Vamos para o próximo. Não, acabou já? Beleza, chega de comentário, agora vamos ao professor Cássio. Professor, a gente já falou bastante pouco aqui sobre as notícias do Brasil, então a gente já às vezes pode se assustar, tem coisas boas, tem coisas que a gente pode comentar aqui, né? Bom, eu vou escolher então, de repente, começando então pela última, né, a questão do aumento dos combustíveis, né? É uma coisa que preocupa muito, porque a questão dos combustíveis... Primeiro, entender um pouquinho, né? E aí, linkando com a questão do ataque da Ucrânia à maternidade, etc. Uma guerra, ela tem que ser sempre reprimida, né? Uma guerra acaba, muitas vezes, trazendo a morte de sempre traz morte de inocentes, né? Se fosse uma guerra só entre os militares, mas nunca acontece isso, acaba sempre trazendo civis, acabam sendo mortos, então a guerra tem que ser veemente repreendida. Só que essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, há uma guerra implícita entre a Rússia e a OTAN, né? Para quem não sabe, a OTAN foi criada em 1949, na época do período de Guerra Fria, logo que acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, e os países, na época, o mundo estava dividido entre blocos socialistas, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principal a Rússia, né? E também o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Naquela oportunidade, então, com o medo da expansão da ameaça socialista, não digo comunista, porque comunismo na prática nunca existiu, né? Existiu um sistema socialista, onde o movimento comunista tentava fazer com que os países adotassem esse sistema que acabou sendo um fracasso, não deu certo. Então, o que acontece? A OTAN foi criada, então, para proteger os países do bloco ocidental da expansão do socialismo liderado pela União Soviética. E aí, em contrapartida, a União Soviética respondeu criando o Pacto de Varsóvia, que era um pacto parecido com a OTAN, só que do outro lado, do lado socialista, também né, juntando os países. O que significa? Se um país é membro da OTAN e ele for agredido, todos os outros vão em defesa daquele país invadido. Bom, acontece que com o fim da queda do Muro de Berlim em 89 e com a derrubada, o desmantelamento da União Soviética, um dos países que faziam membro da União Soviética era a Ucrânia, assim como a Bielorrússia, né, outros países menores, enfim. Eu cito Ucrânia e Bielorrússia porque elas fazem fronteira e têm uma extensão grande dentro da Europa, fazem fronteira ao lado europeu da Rússia. Então, o que acontece? A Rússia, então, a OTAN acaba se expandindo, o Pacto de Varsóvia acaba e a OTAN continua. Só que a OTAN começa a se expandir. E, recentemente, havia especulações que a Ucrânia poderia aderir à OTAN. E aí a Rússia não aceita isso. E um dos motivos que se especula pelo qual o Putin invade a Rússia é para fazer com que a OTAN pare dessa expansão, porque estava querendo se expandir até a Ucrânia e faz fronteira à Rússia. Muito parecido com o que acontece com a crise dos mísseis, né, na década de 60. Na época, a União Soviética colocou mísseis em Cuba, muito perto dos Estados Unidos, e quase aconteceu uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos respondeu rapidamente, querendo que Cuba, embora fosse um país soberano, que Cuba retirasse os mísseis ali perto da fronteira dos Estados Unidos por mar. Então, essa questão ela tem impactos da guerra, que sempre tem que ser repreendida, e no ponto de vista do Brasil, o que acontece? A Rússia ela tem como forte na exportação, além do petróleo, fertilizantes, que acaba afetando o agronegócio, que eu já linko com a outra notícia. A questão do trigo, e trigo envolve muitos alimentos que acabam tendo a sua composição de trigo. O próprio níquel, que teve um aumento considerável, e muito dos eletrônicos que a gente usa tem componentes de níquel.
Mas principalmente o petróleo e o trigo, acontece o seguinte: o petróleo acaba afetando toda a cadeia produtiva, porque grande parte da nossa logística ela é feita por meio de caminhões e não trem, e o principal combustível dos caminhões é o diesel, que acaba sendo um dos derivados, né, do petróleo. Então, o que acontece? Um aumento expressivo no preço do barril do petróleo, que já está em 130, o Putin falou recentemente, imagina o barril a 300, ou seja, seria uma catástrofe econômica com impacto inflacionário tremendo. Então, o que acontece? Tendo esse impacto do preço do barril do petróleo, a gasolina, o petróleo vai ficar mais caro, por consequência, a gasolina, e acaba trazendo um processo inflacionário na cadeia toda produtiva que acaba sendo abastecida por meio do frete. Então, esse é uma das principais preocupações. A outra é a questão do trigo, que faz parte de vários componentes alimentícios, que é aumentando também, e a questão dos fertilizantes, que preocupa muito o setor do agronegócios, porque o fertilizantes acaba meio que tendo um papel preponderante na produção de alimentos e que, se acabar sendo limitado ou restrito o uso desses fertilizantes, né, de proteção das safras, etc., pode fazer com que a produção de alimentos caia consideravelmente, e isso também vai ter um impacto inflacionário. Então, eu acho que uma das três manchetes ali a gente meio que englobou a questão do ataque da Ucrânia, da Rússia a maternidades, enfim. Como eu falei, a guerra ela acaba trazendo perdas de civis. A questão da gasolina, né? Eu acho que duas. Vou indo na sequência de todas? Peraí, só deixa eu comentar aqui, já vou dar a sequência aqui, professor. Professora, que é brilhante aqui, nos explicando a respeito, né, de toda essa questão histórica que afeta, tá, 2022, a nossa vida. Então, brilhante, professor, muito obrigada. É sempre muito bom a gente se inteirar dos aspectos históricos aqui nesse programa, né, para todos que estão nos ouvindo. E em questão do que o senhor comentou a respeito do petróleo, trago a seguinte notícia: governo estuda redução de impostos e aumentos escalonados da Petrobras. Após o ministro Paulo Guedes descartar o congelamento de preços para frear alta nas bombas em razão da cotação do barril de petróleo, integrantes do Planalto debatem corte em tributos e reajustes nos valores em etapas nas refinarias, além da criação de um subsídio. Como que o senhor enxerga essa questão, essa política, que já vem do ministro Paulo Guedes, né, desde 2017, em relação ao preço dos combustíveis? Parece que quando, né, não tem outra saída, aí ele acaba criando um subsídio, diminuindo o tributo. Na verdade, acaba sendo um remédio que não vai à causa principal, né? O preço do petróleo, da gasolina, está muito atrelado com o preço internacional, porque a partir do governo Temer houve uma modificação da política de preços da Petrobras, linkando cada vez as oscilações do mercado internacional. Então, eu acho que esse, na verdade, seria a grande questão a ser debatida. A questão de diminuir imposto, tu lembra bem, né, Miriam, minha colega economista, na parte da microeconomia, e eu vou tentar ser o mais didático possível, que a gente via que tinha bens elásticos e inelásticos. O que seriam bens elásticos e inelásticos? Bem elásticos são aqueles que, com o preço sobe, a quantidade cai bastante, porque eles são muito sensíveis ao preço. E já bens inelásticos são aqueles bens que, se o preço sobe, a quantidade varia pouco, né? Que é o caso da gasolina, porque a gasolina é um componente extremamente importante, né? As pessoas muitas vezes precisam de transporte, e o transporte ele é basicamente todo vinculado à gasolina e o diesel. Então, o que acontece? As pessoas precisam disso, e por mais que a gasolina aumente, as pessoas podem até andar menos, mas elas vão continuar andando de alguma forma, seja de transporte público, né, de aplicativos, enfim, transporte por meio de aplicativos. Então, a partir do momento que tu reduz imposto num bem com mais inelástico, a tendência é, num primeiro momento, esse preço cair, mas aos poucos ele voltar a aumentar, e aí, em vez daquele dinheiro, né, até tinha aqueles gráficos que mostravam, né, aquela parte, em vez de ir para o governo, ela acaba indo para o bolso dos intermediários que fazem, né,
Então, na verdade, eu acredito que essa redução de impostos acaba não é o problema principal disso. Tanto que a gente tem esses impostos há bastante tempo e o preço da gasolina já foi bem menor. A questão é o vínculo com o barril do petróleo e o vínculo com preços internacionais e a gente discutir qual deve ser o papel da Petrobras. Ela tem um papel estratégico na sociedade brasileira, e assim como a questão da CE e da própria Corsã, que está sendo privatizada, ou ela não tem um papel tão estratégico assim e ela tem que ser tratada como uma empresa como qualquer outra. Então, acho que essa aqui é o debate principal e esse seria mais a linha para a solução do problema. E a simples redução de impostos é um remédio que, na minha opinião, qualquer outra oscilação mais forte no petróleo, essa diminuição de impostos, essa diferença, em vez de ir para o governo, ela vai acabar indo para os intermediários, como o aumento do lucro desses setores. Então, essa é a minha visão. Sim, professor. Porque se a gente for ver uma questão histórica, né, o senhor pode me auxiliar muito mais aqui, porque se a gente for ver a questão histórica da Petrobras nos governos Lula, Dilma, ela foi usada de uma forma um pouco mais estratégica, pelo que eu visualizo. Né? E agora, claro, que teve muitos problemas, questão de corrupção, tudo mais, mas vamos deixar a questão da corrupção um pouco de lado. Vamos pensar na questão estratégica dos preços, né? Dos preços da gasolina, dos preços atrelados ao barril de petróleo, que o senhor falou. O que eu vejo nesse governo, o que eu vejo nessa política econômica, né, é que é muito mais voltada a uma questão dos acionistas, né, uma questão empresarial do que estratégica dentro do Brasil. Mas, claro, que isso afeta enormemente os preços da gasolina. Né? Então, onde a gente tem um imposto, e tem vários impostos, inclusive o ICMS, que foi muito discutido, né, para diminuir os impostos do ICMS dos estados, quer dizer, vamos mexer nos estados, não vamos mexer, né, nos impostos federais, também já é uma outra política econômica. Mas, se a gente for ver, os estados estão quebrados, principalmente o Rio Grande do Sul, então é complicado também mexer nos impostos também estaduais. Então, quer dizer, é um abacaxi, né, professora? Vamos combinar. Né, professor, qual é a sua opinião, assim, em relação da Petrobras? É usada para estratégia ou tem que ser utilizada para a empresa? É um abacaxi, né, professor? Você vai ter que descascar aí hoje, mas não é a pergunta do abacaxi, né? Vamos deixar para depois. Mas já que a gente entrou nesses aspectos aí econômicos, políticos, é o que afeta no nosso bolso, que a gente quer ver o quê? O preço da gasolina é razoável, né? Porque se aumenta o preço da gasolina, aumenta tudo na porcentagem, né? Não é fixo, não é congelado. O Paulo Guedes já disse que não vai congelar nada, né? Já descartou. Então, temos aí um abacaxi e fica complicado, né? No bolso, depois, do cidadão brasileiro que utiliza a gasolina. Se não utiliza em questões de custos do frete, como o senhor mencionou, né? De alguma forma, indiretamente, está afetando o bolso do consumidor final. Primeiro, 3 pontos que eu vou abordar da tua fala. E, literalmente, pode fazer jus ao programa, né, a questão do abacaxi, essa pergunta. Até estava mais aliviado que fosse essa pergunta do abacaxi, agora tu me disse que não, eu fiquei preocupado para saber qual é. Mas, assim, a primeira questão é que o Brasil teve experiências péssimas com congelamento de preços. Os planos que tentaram combater a inflação e não conseguiram, até que o real, de forma brilhante, né, formulado pelo Lara Rezende, Pércio Arida, enfim, entre outros, que foram os principais mentores do Plano Real, que teve um sucesso muito grande, né, de contenção da inflação, mas a gente teve outros planos que, o próprio Plano Cruzado, teve o congelamento de preços, né, que ficou o próprio confisco do Collor, que trouxe um desajuste muito grande. Então, o Brasil não tem experiências muito exitosas, muito boas com congelamento, e traz uma preocupação, né, que acaba, de certa forma, até interferindo um pouco nessa questão das leis de mercado, a própria questão do congelamento. Então, eu não vejo com bons olhos a questão do congelamento. O segundo ponto é a questão que o Brasil, na verdade, ele necessita de um projeto de desenvolvimento. E nesse projeto de desenvolvimento, a gente tem que definir se é um projeto mais nacional de desenvolvimento ou não. E se ele for um projeto mais nacional, qual é o papel estratégico da Petrobras? Se ela tem que ter Então, na verdade, tem duas opiniões. Várias, né? Mas duas acabam sendo
aos extremos, um pouco nesse processo. Uma é que a Petrobras ela é uma empresa que ela tem que produzir, etc., e concorrer junto com as outras, enfim, e beneficiar os seus acionistas, né, tal, e isso ela vai ter a contribuição dela para a sociedade. E a outra é que a Petrobras não é uma simples empresa, ela é uma empresa com papel estratégico, que ela acaba meio que impactando de forma muito forte a cadeia produtiva e também pode gerar pontos de germinação de desenvolvimento industrial em determinados setores e por meio dos seus fornecedores, etc. Então, essa aqui é o debate que tem. Eu me alio mais nessa visão que a Petrobras tem que ser uma empresa estratégica, né? Que ela tem que ter um papel. E, para isso, eu acho que uma das grandes questões que pouco se debate na sociedade é que o Brasil precisa criar refinarias, mais refinarias, que nós possamos fazer o refinamento, né? Ou seja, tratar o nosso petróleo e o Brasil não precisar ter que importar nada de petróleo ou derivados, produzir tudo aqui dentro. Só que, para isso, de novo, tem essa questão do papel estratégico da Petrobras nesse processo. Acho que eu falei sobre a questão do papel estratégico. Acho que é isso, né? E quando o senhor fala sobre papel estratégico, seria no sentido de baixar o valor da gasolina? Porque aí ela acaba perdendo, digamos assim, um valor de lucro dos acionistas. Essa é a dualidade, né? Ora é estratégico para o governo, mas, em compensação, ela é uma empresa, né, que é pública e privada. Né? Então, é complicado quando a gente tem os dois interesses dentro de um setor que é importantíssimo para a nossa economia. Né? Então, a gente fica nessa discussão, né? O que é o certo, mas no final das contas, esse é o nosso programa, né, professor? No final das contas, o que importa para nós, consumidores brasileiros? No curto prazo, importa a questão da gasolina. Só que, no médio e longo prazo, importa o quê? Nós temos um aumento da industrialização, que teve um processo de industrialização muito forte desde a década de 90, né? Isso no mundo, mas no Brasil também teve esse processo até um pouco de forma, às vezes, mais acentuada em alguns segmentos. Então, é esse o debate que tem que ser em jogo, ou seja, a gente pode pensar no curto prazo, mas por que a gasolina está tão cara? Porque nós temos uma política de preço da Petrobras que acaba pensando exclusivamente como uma empresa, né? E não como uma empresa estratégica. E aí é isso que a sociedade tem que definir. Qual é o papel da Petrobras? E outra, a Petrobras ela tem vendido muitas partes dela, muitas questões, para focar apenas na questão do petróleo, né? Da extração. E não outras coisas que a Petrobras já fez. Também que é outra coisa. Será que a Petrobras tem que ser isso? Quem acha que a Petrobras tem que ser apenas uma empresa vai concordar com essa política. Quem acha que o papel da Petrobras é mais do que ser apenas uma empresa que traz muitos benefícios, dividendos para os seus acionistas, é outra visão que eu acabo me alinhando mais. Sim, professor. Eu disse que é um abacaxi essa questão da gasolina, do preço da gasolina, inclusive, né? Antes de chegar aqui no programa aqui de ligar o streaming ao vivo, já tinha advogados já dizendo, vai ter que descascar esse abacaxi. Então, para as advogadas que estavam aqui na hora do direito, programa anterior aqui no final das contas, já estamos descascando esse abacaxi. Mas, professor, temos um abacaxi aí na bancada. Vamos colocar a vinheta do Descascando Abacaxi. Tu quer saber qual é o futuro da economia? Descascando Abacaxis com a Miriam, economista. Vim aqui para o lado do professor. Vamos lá, então. Vamos descascar o abacaxi de hoje. Vai ser bem tranquilinho, tá, professor? Nada de preço da gasolina. E ela não me falou antes, eu vou ser pego de surpresa aí. Professor, a doutrina keynesiana, olha só, a gente foi profundo agora, tá? Keynes é um grande economista
né? E ficou muito conhecido como uma revisão da teoria liberal. Nessa teoria, o Estado deveria intervir na economia sempre que fosse necessário. Como a gente acabou de comentar, um assunto super pertinente, viu só? Nem estava no nosso cronograma, mas vamos lá. E a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego, né, essa é a visão da teoria keynesiana. Revisão da teoria liberal. Então, professor, se você fosse ministro da Economia e o presidente do nosso país lhe desse o aval para a primeira intervenção tributária que você faria na economia. Intervenção tributária? É. Calma só. Você tem 4 opções. Aí vai ter que pensar nessas opções e vai ter que descascar o abacaxi numa dessas 4 opções. Tá? Mas vamos lá, vamos pegar leve. Primeira, implementaria um imposto sobre grandes fortunas. Esse é polêmico, né, gente? Quem estuda economia, quem debate sobre as questões tributárias, esse é muito polêmico. 2, diminuiria o imposto sobre a folha salarial. Muito polêmico. Hoje a gente vai descascar o abacaxi. Não disse que ia ser fácil. 3, implementaria um imposto sobre, sobre dividendos, lucros empresariais. Ou aumentaria o imposto sobre o lucro das empresas. Vai ter que descascar o abacaxi, professor. Tem que escolher uma apenas? Uma apenas, mas o senhor fica livre para comentar, se não quiser escolher nenhuma, achar que nenhuma é viável. Me posicionar, vou te dar uma posição, sim. Primeiro, só contextualizar, tá? Tem alguns minutinhos? Então, o que acontece? Até a década de 20 do século passado, o mundo era praticamente liberal, né? Um livro que eu sempre indico, chamado Chutando a Escada, que fala muito sobre como a Inglaterra acabou se industrializando, com muita intervenção do Estado, e depois que criou toda a sua indústria, defendia que os outros não intervissem na economia. Acontece que em 29 acontece a quebra da Bolsa de Nova York, e aí a Grande Depressão, e aí muitos, principalmente o presidente Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, com o New Deal, e o próprio Getúlio Vargas aqui, começam a adotar políticas keynesianas antes mesmo da publicação da principal obra do Keynes, que é a Teoria do Emprego do Juro da Moeda. A partir do Keynes, então, o keynesianismo acaba sendo a corrente econômica que se torna hegemônica na sociedade. Tanto que se brincava que todos éramos keynesianos. E aí, nesse período, vai ter a idade de ouro do crescimento do capitalismo. Então, intervenção do Estado ou não intervenção do Estado não tem nada a ver com não ser capitalista. Tanto que grande parte que o capitalismo cresceu, havia intervenção do Estado na economia. Acontece que na década de 70, o custo inflacionário, direitos sociais, etc., começou a aumentar, ter um impacto inflacionário, e aí essa volta do discurso mais liberal. Bom, hoje nós temos, então, esse debate que, na verdade, sempre existiu, que é entre não intervir na economia ou intervir na economia dentro do sistema capitalista. Ninguém mais fala em socialismo, que não deu certo. Ou seja, dentro do capitalismo, o governo tem que intervir ou não? Nesse sentido, avaliando as peculiaridades de cada país, falando como um ministro da Fazenda, da Economia, né, que antes era Fazenda, agora é Economia, porque se juntou o ministro do Planejamento, o Ministério da Fazenda, num só. Eu tenho essa visão que o Estado tem que intervir na economia, mas também incentivar o empreendedorismo, incentivar o quê? A cadeia produtiva, né? Os empresários que possam empreender, contratar mais, e também os trabalhadores que têm salários cada vez mais dignos. Isso ficou conhecido muito como o chamado Estado de Bem-Estar Social, que acabou meio que trazendo a chamada social-democracia na Europa, né? E o próprio New Deal nos Estados Unidos, e aqui no Brasil teve o trabalhismo da era Vargas. Então, o que acontece? O Brasil hoje tem o grande problema de todos, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. O Brasil é um país muito desigual. E uma das coisas que causa essa imensa desigualdade socioeconômica é que nós temos um sistema tributário completamente injusto. No Brasil se paga muito imposto? Depende. Para a classe pobre e da classe média, se paga muito imposto. E já para a classe alta, se paga muito pouco imposto. Além disso, o nosso sistema tributário incide muito na produção e não na renda. E se incide na produção, torna os produtos mais caros, a um custo
Brasil, porque os produtos. Então, antes de escolher uma das alternativas, o Brasil tem que ter uma unificação tributária, uma diminuição de impostos, porque se gasta muito, as empresas têm um gasto muito grande na contabilidade desse imposto, é muito imposto, há uma burocracia nesse imposto. Então tem que diminuir os impostos, tentar diminuir o máximo de impostos na produção, para não onerar a produção e deixar os produtos mais baratos e mais competitivos no exterior. Só que para isso nós temos um grande problema social, onde o Estado tem uma função de distribuir renda e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas e precisa de arrecadação. Então, para isso, eu vejo que as 3 primeiras são importantes, que é a taxação de grandes riquezas e fortunas. A segunda é... folha salarial. A folha salarial, no sentido de deixar mais barato contratar e etc. E a terceira, a questão de dividendos, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos. Meu período ficaria um pouco receoso da questão de tributar mais lucro, porque isso é uma das formas que as empresas, com seu lucro, têm de reinvestir, aumentando o investimento. Agora, se eu tivesse que escolher um desses 3, que aí é o grande descascando o abacaxi, porque eu faria os 3 em outras coisas, as 3 primeiras medidas. Dessas 3, eu acho que a principal medida é difícil. É difícil porque primeiro teria que botar numa tabela, ver qual é o retorno, etc. É difícil, né? Por isso que é um abacaxi, né, professor? Mas assim, nós temos uma perpetuação muito da concentração de renda, muito porque o Brasil é um dos... Eu queria uma tributação de grandes fortunas igual a dos Estados Unidos. Acho que seria uma resposta interessante. Copiar o modelo americano no sentido de quanto tributar a riqueza, né? Os Estados Unidos poderia ser a mesma tributação lá. Daqui a pouco eu poderia escolher também diminuir o imposto sobre a questão da folha salarial, né? Acho que poderia ser essa em primeiro e as outras duas. Uma só. Eu já escolhi, tá? Qual é? Acho que a questão de diminuir o imposto na folha salarial, no sentido de deixar mais barato contratar, né, tal. Mas notem que só isso não resolveria, porque tu não pode diminuir o imposto de um lado e diminuir, né? E não aumentar em outras coisas. Aí tu teria que aumentar aqui, em outros. Exatamente, não é uma coisa isolada. Porque o Brasil não paga muito imposto. A carga tributária do Brasil não é muito alta. Ela é alta porque muito do que a gente paga de imposto a gente não recebe de volta. Com uma saúde de melhor qualidade, com educação, né, etc. Só que a gente não recebe de volta porque uma parte, o Estado tem que melhorar a sua eficiência, né, e o seu fortalecimento, mas também nós temos uma dívida pública muito grande. Então, por isso que nós temos que mexer no sistema tributário para onerar, para pagar mais imposto quem ganha mais, aquele pessoal que está no 1% mais rico, ou 0,1%, que aí entraria também a primeira alternativa. Então, por isso que uma coisa só não poderia ser feita, ela teria que ser um conjunto. Tá? Perfeito, professor, descascou o abacaxi bonitinho. E para aqueles que, claro, né, não estavam comigo aqui nos bastidores, mas ele já vinha com suco de abacaxi já, ele nem queria descascar o abacaxi, já trouxe, né, em suco, mas não, vai ter que descascar o abacaxi mesmo, e claro, com muita brincadeira, dinamismo, né, a gente tenta trazer a economia de uma forma mais dinâmica, mas o nosso programa está chegando ao fim, está chegando ao fim, mas tem muito abacaxi aí pela frente para a gente descascar. Estamos vivendo um período, né, que é desafiador esse ano de 2022, pós-pandemia, guerras, enfim. Mas você tem um encontro marcado comigo todas as quintas-feiras, às 21 horas, para a gente debater esses assuntos, economia, educação financeira e finanças. O programa, no final das contas, tem o patrocínio do Shopping Total, presente a cada momento, Móveis do Bem, @Móveis do Bem, siga lá no Instagram, direção geral de Fabiano Brasil e coordenação de produção Andréia de Vargas. Muito obrigada pela nossa audiência, muito obrigada, professora. Ainda tem uns minutinhos, quer passar suas redes sociais, quer passar os últimos comentários finais? Fica contigo. Eu quero agradecer a toda a equipe, ao Shopping Total por esse espaço maravilhoso, a Miriam pela condução brilhante, né, da entrevista, e quero agradecer em primeiro lugar o nosso telespectador que
que está se interessando por assuntos que realmente são muito importantes. Claro que outras coisas acabam nos entretendo, né, reality shows, etc. Mas essa questão da preocupação com a economia é uma coisa muito importante. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho no YouTube, eu tenho um canal de entrevistas inteligentes chamado Conversas de Café, que no futuro a Miriam vai estar lá falando sobre várias entrevistas que ela fez, etc. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal lá, Conversas de Café, também tem o Instagram do Conversas de Café lá no Insta, né? Então convido vocês a seguirem e agradeço aí de coração e fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, gente! Até a próxima quinta-feira vamos descascar o abacaxi. Eu levo o abacaxi para casa? Pode levar aqui, ó. Ganhei o prêmio do abacaxi. Obrigado.